malta, bem-vindos a mais um vídeo. E hoje estamos aqui para o terceiro vídeo de maternidade e o tema é amamentação, recuperação e pós-parto. Hoje estamos aqui para falar sobre a amamentação, a recuperação e o pós-parto. E eu quero vos dizer, primeiro de tudo, que esta é a minha opinião, esta é a minha experiência. Nós somos diferentes, cada um vai sentir, vai fazer e vai recuperar e coisas assim do género à sua maneira. Cada um tem uma experiência completamente diferente e eu hoje vou trazer-vos a minha. Antes disso, não te esqueças de subscrever o canal, ativar essas notificações e não te esqueças no fim de comentares o vídeo para eu saber também a tua opinião. Bem, vamos começar então pela gravidez da Lara. Eu vou deixar aqui em cima os dois vídeos de maternidade para se quiseres saber como é que correu as gravidezes, como é que foram os partos e se quiseres saber essas coisas todas estão aqui linkadas nos cards. Recuperação do parto da Lara. Foi a primeira gravidez, por isso foi o primeiro parto que eu tive. E no parto eu tive um ligeiro corte, em que eu tive que levar pontos. Então a minha recuperação foi um bocado mais demorada. Eu levei cerca de 2 semanas para fazer a recuperação. Eu não andava muito bem, eu não me conseguia sentar muito bem. Eu quando saí as primeiras noites depois da Lara nascer, eu não me conseguia sentar muito bem, eu precisava de ajuda, eu tive sempre quem me ajudasse quando cheguei a casa para fazer almoço, jantar, as coisas de casa, não me pegava em pesos, não fazia nada, praticamente não fiz nada durante os primeiros 15 dias. Como tinha os pontos lá em baixo, eu sentia um bocadinho aquela zona um bocadinho dorida, como é normal, como devem compreender. Como tinha os pontos também na parte de fora, eu sentia perfeitamente os pontos, são pontos que depois iam caindo por eles. Eu tinha sempre que os lavar com betadine, aquele vermelho, que era para ajudar a secar os pontos, eles a saírem mais rapidamente e a recuperar aquela zona, a recuperar muito mais rápido. Foi assim um processo mais demorado, mais longo. Não é que 2 semanas seja muito tempo, não é? Mas foi uma recuperação um bocado mais que demorou mais tempo. Em relação à amamentação, bem, a Lara nasceu e quando ela nasceu eles normalmente pegam neles, não é? E limpam os bebés, vestem os bebés, medem, pesam, fazem essas coisas todas e depois vocês seguem para o piso das camas, onde vocês vão ficar 2 dias, não é? Nos quartos. Na altura em que eu vim para os quartos, quando subimos para os quartos, eles puseram a Lara logo ao meu lado, na cama, na maca, e puseram a Lara logo no peito, para mamar. É impressionante como há bebés que já nascem com aquele instinto de mamar e a Lara foi uma desses bebés. Ela foi colocada no peito, ela começou logo a mamar. Agarrou logo o peito e soube logo o que tinha que fazer. Foi muito simples e muito fácil para mim esse início. Inicialmente o que nós temos é um colostro, que é muito importante para o bebê, por causa dos nutrientes todos que traz, e a partir do 2º, 3º dia dá-se a subida de leite e é aí que as coisas não complicam, mas são difíceis de gerir, vamos dizendo assim. Prontos, eu dei uma subida de leite, já eu estava em casa e eu posso dizer que o peito fica como pedra, exatamente igual.
E o meu primeiro instinto, como mãe de primeira viagem, foi ligar a uma amiga que também tinha tido um bebê relativamente há pouco tempo e eu disse-lhe, preciso que tu me emprestes uma bomba, se tiveres, preciso que tu me emprestes a bomba para eu tirar leite porque os meus peitos estão assim, assim, assim. E ela disse-me, olha, eu não tenho, mas tenho a solução. Tu, se quiseres, a bomba é uma opção tua, mas tu quanto mais tirares, mais leite vai ser formado. E quanto mais leite formar, mais a sensação de peito duro, mais leite vai vir e pior é, percebem? Então a solução que eu tenho para ti é a mesma que a minha médica me deu a mim, que é, antes de cada mamada, 5 minutos, colocas uns paninhos quentes, pegas uma toalha, passas por água bem quente e depois colocas no peito e dás de mamar. Depois, no fim da mamada, colocas a toalha na água bem gelada e colocas no peito, que é para aliviar aquela sensação de calor. Meninas, há milagres nesta vida e essa foi uma das coisas que mais fez sentido para mim, sinceramente. Porque a realidade é mesmo essa, se vocês tiram leite, quanto mais leite tiram, mais estão a estimular, mais leite vem. E se eu tivesse usado a bomba nessa altura, eu iria ter o meu peito, não sei como. Eu sei que com os panos, com aquele calor do pano quente, o leite é quase como se estivesse a derreter, percebem? Vocês colocam o paninho quente, fazem uma massagem, o leite começa a sair naturalmente, o bebê mama de forma suave e tranquila e depois no fim colocam um pano de água fria e fica tudo bem. E assim foi que eu fiz. Eu sei que o Nuno deu-me muita ajuda porque normalmente quando eu acordava para dar de mamar à Lara, quando ela acordava para mamar, que é diferente, ele era quem me ia buscar as toalhas, quem me preparava essas coisas todas. É muito importante vocês terem um companheiro ao vosso lado nesta fase, porque as coisas podem ser fáceis, mas também podem se tornar um bocadinho mais difíceis e vocês precisarem de ajuda. E se tiverem alguém ao vosso lado que vos ajude, melhor ainda. Prontos, passado essa fase da subida do leite, tudo o resto fluiu naturalmente e não tive mais nenhum problema. Nem tive mastites, nem tive perda de bocados do peito, nem coisas do género. Uma das coisas e um dos conselhos que eu vos dou e que não faz mal nenhum, e vocês estão aí desse lado se quiserem, se vão ser mães e se quiserem seguir este conselho, façam. Eu dizia-me assim, não precisas de colocar por lá durante tanto tempo, basta no final da gravidez e não sei o quê. Eu nunca deixei de colocar o Prolan no meu peito. Eu sempre, rigorosamente, todos os dias, eu punha o Prolan no peito. Desde o início da gravidez. Será que fez diferença? Eu acho que sim. Eu acho que o facto de eu ter hidratado o peito o máximo possível e depois dela nascer, eu colocava a pôr o Prolan, mesmo que passado um bocadinho ela fosse mamar, porque aquilo os bebés podem mamar com aquilo no peito, que aquilo não vai fazer mal nenhum ao bebê, muito pelo contrário. Eu continuei a pôr sempre rigorosamente e como o peito estava super hidratado, a Lara conseguia sempre mamar super bem. Claro que a pega é muito importante, mas vocês vão aprender isso se não for no hospital, é na preparação para o parto, como é que devem fazer a pega. Mas se tiverem enfermeiros especializados no hospital, eles também vos vão ensinar como é que deve ser feita a pega, porque é importante ter uma boa pega, mas também é importante terem o peito hidratado e é um conselho que eu vos dou, ponham por lá. Ponham, abusem, ponham todos os dias durante a gravidez.
eu acho que foi isso que me ajudou a não ter nenhum tipo de problema com a amamentação. E então consegui que a Lara consegui amamentar a Lara até aos 10 meses. Depois, nessa altura, comecei a sentir que ela tinha necessidade de comer mais. E essa necessidade de comer mais provinha de a quantidade de leite não ser tanta. Então, aos 10 meses, eu falei com a pediatra, disse-lhe que ela tinha necessidade de estar sempre no peito a mamar e percebemos que realmente a quantidade de leite já não era muita, então comecei a dar leite da farmácia até 1 ano de idade, dos 10 aos 12 meses. Depois, a partir dos 12 meses, comecei a dar leite normal, de crescimento, próprio para crescimento, do 1 até aos 3 anos, penso eu. E assim foi, sempre. Super fácil, super prático, sem grandes... assim, quem amamenta no peito, não é? Vocês vão para qualquer lado e assim não precisam levar nada, nem tralhas, nem coisas do género. É super fácil e rápido. Bem, o pós-parto da Lara não foi complicado. Eu tive ali uma fase ou outra que não sabia muito bem o que ela queria. Sendo uma primeira gravidez, um primeiro nascimento, eu cheguei a casa, eu avisei toda a gente que não queria visitas na primeira semana, eu queria me adaptar um bocadinho ao novo estilo de vida que íamos ter. Temos um bebê em casa, nós temos que gerir o nosso tempo conforme eles querem, não é conforme nós queremos. Então, houve ali um início de pós-parto que se ela chorava e eu não sabia porque era, ou se eu queria dar o peito e ela não queria, eu ainda tive ali uns momentos assim um bocado mais de ficar mais abatida, de chorar e assim. E é como vos digo, é importante terem um parceiro ao vosso lado que vos apoie e vos ajude, mas não foi nada de complicado, correu tudo muito bem, não houve assim nada que eu pudesse dizer, oh meu Deus, nada está a correr bem, não, foi super bom, foi super bem passado. Mas também é assim, sou daquelas, é como vos digo, eu sou daquelas pessoas que está tudo bem e vai ficar tudo bem e tudo se resolve. Sou uma pessoa assim com esse tipo de pensamento. Bem, do Rodrigo a recuperação foi excelente. Ou seja, como eu tive apenas um cortezito interior, uma coisa de nada, que só precisou levar ali uma coisinha mesmo de nada também, eu... Lá no hospital, mal cheguei cá em cima ao quarto, eu andava para um lado para o outro, eu fazia a minha vida normal, não senti nada, eu sentava-me bem, eu não tinha dores nenhumas. Normalmente eles também nos dão aqueles comprimidos, Benuron, paracetamol, essas coisas assim, Benuron, Brufen, para nós estarmos sempre ali sem dores inicialmente. Mas eu andava super bem de um lado para o outro. Eu tive uma mãe que estava lá no quarto comigo, que coitada, era a segunda gravidez e ela estava de rastos. No meu caso correu tudo super bem, eu não tive aquele tempo de recuperação de 2 semanas como tive da Lara, porque eu cheguei a casa e para mim estava na boa mesmo, foi quase como se não tivesse filho nenhum, sinceramente. Foi muito bom essa parte da recuperação. O pós-parto. O pós-parto também não foi difícil, só tive ali uma ou outra situação relativa à amamentação, que eu vou já falar sobre isso. Mas não foi difícil, sinceramente não tive crise nenhuma, levei sempre tudo muito na descontra. E porquê que eu falo nisso? Porque vamos passar agora à parte da amamentação e aí sim eu poderia ter tido um pós-parto um bocado assim mais complicado, mas eu dei a volta. Uma das coisas que eu queria muito era voltar a amamentar e sempre tive essa ideia de querer amamentar os meus filhos.
É assim, é a minha ideia, porque há mulheres que até nem querem amamentar, há outras que querem e não podem, e cada um tem o seu pensamento. O meu era de amamentar os meus filhos e com o Rodrigo foi bem diferente da Lara. O Rodrigo não pegou logo no peito, não conseguia dar-lhe... Lá na maternidade as enfermeiras até me disseram que os meninos têm tendência a ser mais preguiçosos para fazer a pega. E ele não dava conta. Eu até metia-lhe o peito na boquita dele, mas não havia forma dele pegar, dele sugar, nada disso. Ele ainda conseguiu ingerir aquela parte do colostro e assim, porque eu estava ali sempre a insistir, mas depois houve uma altura em que eu tive que começar-lhe a dar, as enfermeiras começaram a dizer para eu lhe dar um suplemento e eu comecei-lhe a dar do meu e suplemento para ver se ele, não é, coitadinho, não tinha fome. Depois eles lá foram impecáveis, eu tive uma enfermeira que esteve imenso tempo ali à minha beira a ajudar-me, a pôr o peito na boca do Rodrigo, a tentar que ele eu cheguei a um ponto que até estava cansada disso. Depois, entretanto, elas sugeriram os bicos de silicone e eu coloquei os bicos de silicone e ele já começou a mamar mais um bocadinho. Mas a realidade é que chegou a um ponto, isto ainda tudo lá no hospital, chegou a um ponto que eu comecei a perceber-me que ele estava no bico de silicone, mas estava a fazer do bico uma chupeta e não a mamar. E eu falei à enfermeira e nós tentámos na mesma continuar a dar com os bicos, sem os bicos e a dar sempre suplemento. Vim para casa e comprei mais bicos de silicone e comecei a dar apenas com o bico de silicone. A realidade é que eu não estava 100% certa nem segura de lhe estar a dar o leite com os bicos e nessa primeira semana eu fui ao posto médico para fazer a pesagem e ver aquela consulta básica que nós temos. E o Rodrigo tinha perdido peso. E a médica disse-me para eu ficar calma, que era normal, ele ainda não tinha perdido aquela percentagem que normalmente os bebés perdem, por isso, para eu estar relaxada e calma e para ir para casa e continuar a dar-lhe o leitinho, a dar o peito com os bicos de silicone. Entretanto, eu resolvi comprar a bomba. Assim, vou comprar a bomba porque se ele não puxar, pelo menos a bomba puxa e eu consigo encher-lhe um bocadito de biberão para lhe dar. E assim foi. Eu dava-lhe o peito, sem os bicos de silicone, com os bicos de silicone, eu tirava o leite com a bomba. De noite era horrível, eu tirava o leite, depois dava o leite e depois adormecia e depois dele adormecer voltava a tirar mais leite para ele ter na próxima mamada. E conclusão, o que é que acontecia? Acontecia que eu não dormia, eu estava a bater mal, completamente. Eu lembro-me perfeitamente de estar a tirar leite e não estar a conseguir tirar quase nada, e eu era a tirar o leite com a bomba e a chorar desesperadamente, porque estava a ser muito difícil para mim toda aquela rotina, tira leite, volta a tirar, enfim, estava a ser muito complicado e eu não estava a conseguir lidar muito bem com isso. Entretanto, voltámos à médica e ele tinha perdido mais peso. Nesse dia eu entrei em pânico, mas em pânico mesmo.
E como tinha perdido mais peso, ela disse-me: tem que relaxar, não pode estar nervosa. Quanto mais nervosa estiver, pior é, o leite não desce e essas coisas. E assim, eu estranhei logo, quando foi o segundo, terceiro dia, quando se dá a subida do leite, eu não tive nada, sensação nenhuma como tive da Lara. Não tive aquela sensação de subir o leite. Por isso, como ele não estava a puxar, aí já deu para perceber, como ele não estava a puxar, não se dá a subida do leite como se dá normalmente quando um bebê começa logo a puxar. Então, eu não senti nada no meu peito e só aí comecei logo a estranhar. Prontos, nesse dia então vim da médica e durante a tarde eu não tinha uma gota de leite. Uma gota. Para mim foi muito, muito complicado. Eu também estava tão estressada e tão paranoica, porque eu queria muito dar de mamar ao Rodrigo. E tão paranoica que o meu leite, tão fora de mim, que o meu leite não descia nem por nada. E eu lembro-me de pegar no telefone, ligar para duas amigas minhas a perguntar, porque elas não tinham amamentado, a perguntar que leite é que lhes estavam a dar aos filhos, ou que deram, e elas disseram: relaxa, descontrai, se não for possível amamentar, não podes ficar assim. E então eu liguei ao Nuno e disse: Nuno, passa na farmácia, compra este leite, porque se eu não tendo leite, eu tenho que alimentar o nosso filho de alguma maneira. E assim foi. Ele comprou e eu comecei a dar da farmácia e fazia à vez. Dava da farmácia e dava do meu, aquilo que conseguia tirar, porque sinceramente era quase nada. Nos dias a seguir, como já estava mais relaxada, já consegui sentir até mesmo a sensação que nós temos de leite a descer, eu pouco tinha isso. Então, aquilo que eu conseguia dar, eu intercalava. Dava do meu e dava da farmácia. E assim fui fazendo. Ele aumentou logo de peso e cheguei a um ponto que eu disse: não, acabou-se, não vou andar mais a tirar leite com a bomba, porque eu já era com a bomba, porque ele não me mamava nos bicos de silicone, já estava lá, era a fazer de chupeta. Então eu só estava a tirar leite com a bomba. Então eu disse: não, acabou, não vou tirar mais leite com a bomba, vou-lhe dar só leite da farmácia. E assim foi até hoje. Até hoje ele vai fazer 1 ano e eu continuo a dar o mesmo leite até hoje, e ele adaptou-se super bem e eu estou super bem. E eu sei que volta e meia vou a qualquer lado, tenho que levar tudo o que é tralha atrás de mim, mas sinceramente eu já levo tralha, porque já levo fralda, já levo toalhita, já levo tudo e mais roupa, já levo tudo e mais alguma coisa atrás de mim. Aquilo é só mais uma, percebem? Quando deixei de tirar o leite com a bomba, não foi preciso secar leite nenhum, porque simplesmente não me saía leite. Então, para mim foi a melhor opção, para mim foi a melhor opção eu ter feito assim. Psicologicamente fiquei muito melhor. Não podemos estar a cismar. Eu pensei, eu depois de estar a falar com as minhas amigas, eu pensei: Armanda, tu não podes estar a cismar com isso. Se não dá para amamentar, não dá. Não podes estar sempre a bater com isso na tua cabeça, porque senão vais ficar maluca. E eu não sei se vocês seguem, a Renata Maines é uma brasileira que está na Austrália. Ela foi mãe agora há relativamente pouco tempo e ela é youtuber. E ela, volta e meia, está no Stories a falar sobre a amamentação e aquilo que quer muito, que é amamentar. Ela está a passar horrores, ela já perdeu um bocado do peito, ela tem dores desastrosas. Ela tem tudo e mais alguma coisa, ganha umas tites e não sei o quê. E ela continua na luta. Olha, eu digo-vos uma coisa, eu
Eu invejo-a pela coragem que ela tem, mas eu nunca na minha vida iria fazer isso. Eu, a partir do momento que o amamentar o meu filho ou a minha filha fosse uma coisa dolorosa, para mim, para ele ia ser também, para eles iam ser também, porque eles sentem tudo aquilo que os pais passam quando eles são bebés. E se tu transmites insegurança para o teu filho, ele vai sentir insegurança. Se tu transmitires, se estiveres nervosa, se tu estiveres triste, infeliz e essas coisas, tu vais passar essa infelicidade para eles e eles vão perceber. E se o amamentar for algo doloroso para mim, eu nunca iria continuar com isso. Mas respeito e invejo pela coragem que ela tem e pela coragem que se calhar muitas mulheres aí desse lado também têm e também o fazem porque querem mesmo muito. Mas, na minha opinião, se a amamentação passa a ser uma coisa dolorosa, extremamente horrível, a experiência ser ser uma experiência completamente fora do comum, eu sou a favor que hoje em dia existem no mercado imensos leites, imensas qualidades, com imensos nutrientes. O Rodrigo acabou por mamar ainda aquele colostro inicial, que é muito importante. Os leites hoje em dia na farmácia têm muito bom, são muito bons, têm imensos nutrientes, imensas coisas boas, imensas coisas boas. Por isso não há que ter medo de o amamentar com leite da farmácia, porque ele está aí, tem 12 meses e está impecável, correu sempre tudo super bem e pronto, esta foi a minha experiência com a amamentação, pós-parto e recuperação. Digam-me aí em baixo como é que foi as vossas experiências, o que é que vocês acham sobre este assunto da amamentação. Eu acho que esta parte da amamentação e parto, ser normal ou cesariana, se devemos amamentar ou não devemos amamentar, ainda gera um bocadinho de confusão nas pessoas, mas eu acho que nós, enquanto mães, devemos fazer aquilo que o nosso coração manda e aquilo que achamos que é melhor, porque normalmente nós, quando somos mães, temos um clique e se aquele cliquezinho que nos diz não, é assim que tem que ser, e é assim que tem que ser, e é assim que tem que ser, e nós devemos fazer aquilo que nos vai na alma e no coração e essas coisas todas. E se for para o bem dos nossos filhos, melhor ainda. Por isso, deixem-me aqui em baixo o que é que vocês acham de tudo isto. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar aí o vosso gosto, não se esqueçam de deixar o vosso comentário, o vosso like, e eu vou fazer o mesmo que fiz no vídeo anterior. Eu vou abrir uma caixinha lá no Instagram com mais perguntas sobre este tema e vou responder por lá. Sigam-me por lá e façam essas perguntas todas. E é isso, um beijinho muito grande e até ao próximo vídeo. Tchau!